7 horas mais 35 minutos, confira as principais manchetes desta quinta-feira. E a chuva provoca alagamentos, queda de porta de shopping e também de árvores em São José dos Campos. E a Justiça nega recurso da Prefeitura de São José para aumentar a tarifa de ônibus na cidade. E em Jacareí, a Prefeitura divulga o resultado do concurso público de agente comunitário de saúde. E ao vivo, o destaque esportivo de Fábio Vieira. São Paulo e Santos se reapresentam sem grandes novidades para a temporada. E daqui a pouquinho, em nossos estúdios, o vereador de Jacareí, Rodrigo Salomão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 37 minutos. Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem, hoje dia 9 de janeiro de 2020. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E você pode acessar os nossos canais de jornalismo ao longo do dia pelo nosso e-mail jornalismo@radiomensagem.am.br ou nessa edição do Jornal da Mensagem somente pelo nosso WhatsApp, que é o 97411 0125. Previsão do tempo. 7h37 para você não perder a hora. E a quinta-feira será ainda quente aqui na região de São José dos Campos, Jacareí e toda a região do Vale do Paraíba, com temperaturas que chegam hoje na casa de até 30 graus. A mínima fica ainda tímida na casa dos 22 graus, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia também. Na sexta-feira nós teremos ainda temperaturas bastante elevadas. Em São José dos Campos a máxima fica na casa dos 31, 32 graus, também com possibilidade de pancadas de chuva, e isso ainda se mantém a possibilidade de chuva ao longo do sábado e também no domingo, só mudando um pouquinho esse tempo a partir do domingo, com máximas mais tímidas na casa dos 26 graus aqui na região, e na segunda-feira, aí sim, o tempo esfria um pouquinho, a máxima não passa dos 24 graus. Estradas. 7h38, nesse momento o trânsito relativamente bom na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo até o Rio de Janeiro, rodovia mais importante aqui do país, sem registro de acidentes graves nas últimas horas, e aos poucos o movimento, o trânsito começa já a se configurar como normal, né? Muita gente voltou aí do feriado, né, de fim de ano, também está retomando já essas pequenas férias, esses dias de folga também que se dão nesse finalzinho de ano, e retomando também a sua rotina, né? Muitos funcionários públicos também já voltando ao trabalho a partir dessa semana, e isso aumenta o trânsito aqui na região e sobretudo na chegada à capital paulista. Nesse momento, a chegada à capital, à altura de Guarulhos, a gente tem alguns pontos de lentidão, mas nada significativo, e no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito é tranquilo para o motorista. Mercado financeiro. 7h39, o Banco Mundial atualizou nesta quarta-feira as previsões de crescimento para a economia brasileira e também mundial. Em 2020, a instituição estima que o Produto Interno Bruto do Brasil deve alcançar 2%. Para 2021, a projeção é de alta de 2,5%. A previsão para 2020 é menor do que a divulgada no último relatório publicado em junho, mas a estimativa para o próximo ano melhorou. Na leitura passada, o Banco Mundial projetava um crescimento de 2,5% em 2020 e 2,3% em 2021. Para 2019, a instituição avalia que o PIB brasileiro deve ter crescido 1,1%, 0,4 ponto percentual mais baixo do que o apurado em junho passado.
Esporte. E essa semana é a semana de volta dos meninos do esporte aqui na Rádio Mensagem. Hoje conosco, quinta-feira, o nosso querido amigo Fábio Vieira. Oi, Fábio, bom dia em tempo, feliz ano novo. Oi, Ana, bom dia, feliz ano novo a você, bom dia, Robinho, bom dia e um feliz ano novo ao nosso ouvinte do Jornal da Mensagem. Tudo bem por aí, Ana? Aqui tudo certinho com o amigo. Graças a Deus, tudo muito bem e com grande alegria. A gente começa esse ano de 2020 falando do esporte, falando do mercado da bola, falando do que já está acontecendo no mundo do esporte. E ontem foi quarta-feira é sempre um dia agitado no mundo do esporte e tivemos alguns jogos ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, destacando aqui 3 partidas em Mogi das Cruzes, num jogo disputado debaixo de muita chuva, né? Mogi foi uma cidade muito atingida ontem pelas chuvas. O Grêmio goleou o União Mogi por 4-0. União Mogi que termina sua participação na Copinha sem somar nenhum ponto, e o Grêmio com muita tranquilidade conseguiu aí a sua classificação para a próxima fase. Em Itu, num jogo em que os 2 times já estavam classificados, o Fluminense venceu o Ituano por 1-0. E em Araraquara, o Palmeiras conheceu a sua primeira derrota nesta Copinha, perdendo para a Ferroviária ontem pelo placar de 1-0. Mesmo com a derrota, o Palmeiras está classificado para a próxima fase, pois são classificadas 2 equipes por grupo, portanto Ferroviária e Palmeiras conseguem aí a sua classificação para a próxima etapa da competição. Ontem ainda no futebol, tivemos a semifinal da Supercopa da Espanha. A Supercopa é da Espanha, mas os jogos estão sendo disputados lá na Arábia Saudita, logicamente por uma questão financeira. E ontem o Real Madrid venceu o Valência por 3-1, com direito a um gol olímpico do Kroos, um gol muito bonito, e o Real está na final. A outra semifinal será disputada amanhã entre Barcelona e Atlético de Madrid. No mercado da bola, novidade, o goleiro Fernando Praz. O Fernando Praz, que foi do Palmeiras, que terminou o seu contrato com o Palmeiras, assinou com o Ceará e vai disputar essa temporada até o final de 2020, vai defender o Ceará. Fernando Praz aí é o novo goleiro do Vozão, né, do Ceará. E o Atlético Mineiro fechou ontem a contratação do volante Alan. O Alan, que na última temporada jogou no Fluminense, pertence ao Liverpool, né, tem vínculo com o Liverpool, mas o Atlético contratou o jogador por 3 milhões de euros, é reforço do Galo que terá aí como técnico nessa temporada o venezuelano Rafael Dudamel. Ontem ainda tivemos voleibol, o primeiro jogo do Taubaté Vôlei nesse ano. Um grande jogo, né, um jogo muito disputado, clima de final, pois são 2 das grandes equipes dessa Superliga Nacional, Taubaté e SESI, jogo disputado em São Paulo, no ginásio da Vila Leopoldina, e o SESI acabou levando a melhor. 3-2, e foi uma derrota dolorida para o Taubaté, porque o Taubaté chegou a abrir 2-0, fez 25-18 no primeiro set, 25-22 no segundo set, tudo parecia muito bem encaminhado para uma vitória aí do time do Vale, mas a partir do terceiro set, o SESI, que também tem um elenco muito forte, reagiu, fez 30-28 no terceiro set, 25-19 no quarto set, e aí no tie-break, vitória do SESI por 22-20. Mas são 2 equipes que certamente vão disputar o título, né? São 2 dos grandes favoritos para a Superliga Nacional Masculina de Vôlei. Ontem também foi dia de volta ao trabalho, Ana, né? Começo do ano, mês de janeiro, muita gente voltando para o trabalho, e ontem 2 grandes clubes aqui de São Paulo tiveram a sua reapresentação. São Paulo e Santos se reapresentaram ontem, sem grandes novidades com relação a atletas, né? O São Paulo já disse que vai diminuir a folha de pagamento, não vamos ter grandes investimentos pelo visto, pelo contrário, né? O São Paulo está liberando alguns jogadores. O volante Hudson será emprestado ao Fluminense por 1 ano, já foi liberado.
O Jusilei também está à disposição. O atacante Trellis, né, que voltou de um empréstimo, também deve sair. São Paulo vai assim, diminuindo um pouquinho o elenco e o impacto da folha de pagamento. A estreia do Tricolor no Campeonato Paulista será dia 22, no Morumbi, contra a equipe do Água Santa. Já o Santos também se reapresentou com a novidade no banco de reservas, né? O técnico português Jesualdo Ferreira ontem deu a sua primeira entrevista coletiva, mas ele também não deve ter grandes esperanças com relação a reforços, não. O Santos também vive um momento complicado financeiramente. O goleiro Vanderlei deve sair. O Vanderlei tem proposta do Grêmio, é um dos maiores salários do elenco. E no ano passado, com a chegada do goleiro Everson, do Ceará, o Vanderlei aos poucos foi perdendo espaço, acabou terminando a temporada no banco de reservas e tem aí uma proposta do Grêmio. É possível que seja negociado. Vanderlei, que no meu entender é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, um grande goleiro. Quem tiver o Vanderlei na sua meta nesse ano estará muito bem servido de goleiro. E com isso, o goleiro Vladimir, que é do Santos e estava emprestado, está voltando de empréstimo, pode ficar na Vila Belmiro como reserva aí do Ederson nessa temporada. Santos, que até agora apresentou 2 reforços, o atacante Raniel e o lateral direito Madison. E o Peixe estreia no Paulista dia 23 contra o Bragantino na Vila Belmiro. Para terminar esse primeiro bloco, Ana, informação do Palmeiras, né? Palmeiras que se reapresentou um pouquinho antes, na segunda-feira. Palmeiras que tenta agora negociar o Daverson. Né? Palmeiras também não apresentou nenhum reforço, só saídas. Né? Vários jogadores estão de saída. O Borja foi para o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Carlos Eduardo emprestado para o Atlético Paranaense. Ontem, né, foi confirmado que o Johan vai defender o Atlético Mineiro. O zagueiro Antônio Carlos foi emprestado para o Orlando City dos Estados Unidos. E novidade mesmo, só os garotos da base, o Gabriel Veron, Gabriel Menino e Patrick de Paula, que vão ganhar a oportunidade, já estão aí treinando com o elenco principal do Palmeiras. Palmeiras que até o momento também não anunciou nenhum reforço. E o Verdão estreia na temporada um pouquinho mais cedo, pois vai para os Estados Unidos disputar a Florida Cup e joga no dia 15 de janeiro contra o Atlético Nacional da Colômbia. Ana, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para falar um pouquinho da Copa São Paulo. Hoje tem Taubaté, tem Mantiqueira, tem Corinthians em campo pela Copa São Paulo à noite. Daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Maravilha, amigo. Obrigada pelas informações. Então, daqui a pouquinho o Fábio volta aqui com mais informações esportivas para fechar essa edição do Jornal da Mensagem. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h mais 49 e a chuva foi muito forte aqui ontem na região do Vale do Paraíba, em Jacareí e São José dos Campos. Em São José ainda mais forte, as fortes chuvas que atingiram a cidade provocaram a queda da porta de um centro de compra, um shopping na região sul de São José, na tarde dessa quarta-feira. Os danos do temporal ainda incluíram queda de árvores e alagamentos em ruas do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas foram atingidas pela queda da porta de um shopping no Jardim Oriente. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Uma delas foi levada ao Hospital Clínica Sul. Outra foi a um hospital por meios próprios e as outras 2 foram atendidas pelo SAMU. Em nota, o Shopping Jardim Oriente informou que os primeiros socorros foram prestados de imediato e que as 4 pessoas feridas já tiveram alta médica. Um segurança do shopping foi o último a ser liberado e ficou internado em observação no Hospital da Vila Industrial. O shopping está funcionando normalmente. A imagem realmente choca bastante, né, da porta aí, que foi completamente derrubada pela força do vento, né? E aí a gente pode ter uma noção da força também das chuvas nessa época do ano, tomar muito cuidado.
aquela mensagem que nós trouxemos aqui também para você se precaver. Mande um SMS para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, 40199, que você recebe as mensagens. Ontem recebi novamente essa mensagem, é uma mensagem de alerta, né? Ontem um pouquinho atrasado, já tinha passado a chuva por Jacareí, mas eu percebi que eles me mandaram a mensagem antes da chuva cair em São José dos Campos. Então, mesmo que caia uma chuva, por exemplo, em Biritiba-Mirim, Salesópolis, Mogi das Cruzes, eles mandam para as regiões adjacentes, né? Não é exatamente a minha região, mas a chuva pode me atingir aqui de alguma maneira. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E a Prefeitura Municipal de Jacareí divulgou no boletim oficial do município desta quarta-feira o edital de homologação do resultado final e classificação do concurso público de 2019, 1/2019, para o cargo de agente comunitário de saúde. De acordo com a atual administração, os interessados podem agora consultar o resultado final do concurso público através de um link disponibilizado, que é o link do boletim oficial da Prefeitura. As provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório foram realizadas em diversas escolas da cidade no último dia 15 de dezembro. O cargo é para a Secretaria de Saúde. Os candidatos, ao se inscreverem, tiveram que indicar aí a região para o qual pretendem concorrer. O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos, segundo a Prefeitura. O salário para esse concurso é de R$ 1.775 e a exigência era de ter ensino médio completo e residir em Jacareí e na área da comunidade em que quer atuar. E ainda falando sobre Jacareí, a Feira Livre 1 de domingo vai retornar à Avenida Nicola Capucci, no bairro Cidade Jardim, na região oeste da cidade. A informação já foi transmitida pela Prefeitura Municipal à Associação de Feirantes de Jacareí, através do seu presidente hoje, o Fio da Feira. E a medida começa a valer já a partir do dia 19 de janeiro. O motivo é o reinício das obras de drenagem na região que chegaram à Avenida Pereira Campos, no Jardim Didinha, onde a feira é tradicionalmente realizada. As obras são do SAI de Jacareí e a previsão é de que o reinício ocorra a partir do dia 15 de janeiro. Não há informações sobre o prazo de término desse serviço, segundo o SAI. A Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, esclareceu que a feira do próximo domingo, dia 12 deste domingo, ainda será na Avenida Pereira Campos, aqui em Jacareí. Aos domingos, o horário de montagem da feira começa às 5 horas da manhã e a desmontagem ocorre por volta de 2 horas da tarde. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 53 e a Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria de Saúde da cidade de São Sebastião, após denúncia, interditou um estabelecimento nesta última terça-feira. O restaurante Mercearia era localizado no bairro Varadouro, na região central da cidade. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Fernanda Paluri, foi constatado que havia irregularidades nas boas práticas de higiene sanitária e na organização e no armazenamento de preparo de alimentos também. Por conta disso, a entidade, o restaurante, foi interditado completamente. Durante a inspeção, foi verificado que o estabelecimento comercial não havia renovado o alvará de funcionamento. A licença estava vencida desde o ano passado, segundo as autoridades, e o proprietário já foi agora notificado, Ele já havia sido notificado também anteriormente, sendo assim, os fiscais optaram por interditar esse estabelecimento. De acordo com a Vigilância Sanitária de São Sebastião, o comerciante terá agora um prazo para regularizar a documentação e se adequar às normas sanitárias para a reabertura do estabelecimento comercial. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E em São José dos Campos, a Justiça negou na manhã desta quarta-feira um recurso da Prefeitura da cidade para aumentar a tarifa do transporte coletivo, cujo reajuste entraria em vigor a partir da última segunda-feira, dia 6. O aumento foi suspenso após uma liminar no dia 30 de janeiro.
A nova decisão foi proferida pela juíza Laís Helena de Carvalho, que afirmou que o município de São José não estaria cumprindo com a própria lei orgânica. Ela disse, abre aspas, ao contrário de quanto alegado pelo município de São José dos Campos, não se trata de congelamento da tarifa por decisão judicial, e sim de mora do poder público em cumprir a lei orgânica do município, no que diz respeito à participação popular e transparência necessárias à política de transporte público municipal. E ela segue, não pode utilizar a omissão do município em observar a sua própria lei orgânica como justificativa para autorizar o reajuste da tarifa de serviço público de transportes, e determinou a juíza aí no seu despacho. Na decisão, ela ainda diz que, caso o governo seja obrigado a ressarcir algum prejuízo às empresas decorrente do descumprimento do reajuste, não seria por congelamento tarifário, e sim por recalcitrância do município em promover a efetiva participação de representantes dos usuários no estudo, auditagem e definição da tarifa. A gente percebe aí uma força muito maior, né, do Judiciário, do Ministério Público em fiscalizar nos últimos anos essa participação popular, né, semelhante ao que aconteceu aqui em Jacareí, o que é muito correto, né, de se dizer, de se colocar também, uma vez que os maiores interessados no transporte, na tarifa e na sua qualidade são as pessoas que utilizam o transporte, né? No pedido, o governo do prefeito Felício justifica que teriam sido cumpridas todas as condições necessárias para que o reajuste pudesse ser praticado. Em nota apresentada nesta quarta-feira, a prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça. Já a Busvale informou que essa decisão e o contexto na qual ela foi tomada serão analisados pelo departamento jurídico, né, a Busvale, que representa as empresas de ônibus em São José, de cada uma das empresas, para a definição de eventuais ações futuras, né? Então agora é aquela guerra judicial e vamos ver como é que segue aí o assunto nos próximos dias também. E a Embraer informou nesta quarta-feira que a subsidiária Embraer X entrou para o mercado de transporte de cargas aéreas através de um acordo com a americana Elroy Air. O anúncio foi feito no evento americano Consumer Electronic Show, uma feira de tecnologia que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo a fabricante de aeronaves brasileira, a colaboração vai permitir que empresas acelerem o desenvolvimento do mercado não tripulado de cargas aéreas em todo o mundo. Ainda de acordo com a Embraer, a colaboração faz parte de uma abordagem de multiprojetos da Embraer X para desenvolver ainda mais o ecossistema de mobilidade aérea e criar as condições para transportar pessoas e bens do ponto A ao ponto B, de uma forma mais acessível. Além do transporte de carga, a Embraer X está envolvida em outros projetos, incluindo o desenvolvimento de uma aeronave de propulsão elétrica, focada em mobilidade aérea urbana, um sistema dedicado ao gerenciamento do tráfego aéreo urbano e também uma plataforma agnóstica de negócios voltada para frotas de aeronaves denominada Beacon, com o objetivo de aprimorar os serviços aeronáuticos. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E ainda falando sobre Embraer, a gente teve ontem, né, a informação da queda de um avião na região de guerra, né, região do Irã. Após a decolagem, né, esse avião era um Boeing, né? E por conta disso aí a empresa se vê mais uma vez uma situação bastante delicada. Já estava bastante delicada a situação da empresa por conta de outras quedas de aeronaves e ontem mais uma. Essa queda, obviamente, é uma queda bastante suspeita por conta aí dos acontecimentos dos últimos dias, né?
matou inúmeras pessoas, cerca de 130 pessoas, né? Muitas delas com dupla nacionalidade, iranianos, canadenses, também pessoas que estavam passando ali por aquela região, o que torna ali a região ainda mais sensível, mas o fato é que para a empresa, comercialmente, isso é muito ruim, né? E agora vão se dar as investigações, uma vez que, segundo testemunhas, o avião já estava pegando fogo no ar, depois que decolou, caiu imediatamente próximo mesmo à região do aeroporto. 8 horas em ponto, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 4 minutos e você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas principais bancas do Brasil nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020. Folha de São Paulo, Trump afasta a ação militar e diz que Irã se acalmou. O estado de São Paulo, governo tenta reduzir fila de 1,2 milhão de reais no INSS após reforma. Correio Brasiliense, depois de bombas, a guerra de propaganda. A manchete faz referência ao pronunciamento do presidente Donald Trump para acalmar os ânimos e o mercado financeiro. O estado de Minas, doença misteriosa tem mais 2 casos em Belo Horizonte. O Diário de Pernambuco, o estado vai vacinar contra a febre amarela. Do Rio Grande do Norte, Tribuna do Norte. Projeto para a área de Reis Magos depende do novo plano diretor. O Valor Econômico, discurso de Trump abriu espaço para alívio de mercados. Do Rio de Janeiro, o jornal O Globo, Trump descarta a retaliação militar ao Irã e reduz tensão. E os jornais regionais destacam. O Vale, Trump diz que Irã está mais calmo e vai impor sanções mais duras. Em Jacareí, o Diário de Jacareí, Prefeitura divulga resultado do concurso público de agente comunitário de saúde. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 6 minutos e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cometeu um erro de português nesta quarta-feira ao escrever em uma rede social que um fato era impressionante com C. Ele redigiu a palavra impressionante, que é com 2 S's, de maneira incorreta ao enviar uma mensagem ao deputado Eduardo Bolsonaro. Após a mensagem ter sido publicada, diversos usuários da rede social responderam o ministro informando a ele o erro de português. Em seguida, a publicação foi apagada. Na mesma publicação, o ministro da Educação não utilizou o hífen na palavra pós-doutorados. Esta não é a primeira vez que o ministro da Educação comete um erro de português. Ele já escreveu paralisação e suspensão, ambas palavras de forma errada. E ainda falando do noticiário nacional de destaque em todo o país, a Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal Porta dos Fundos. A produtora Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos pela maneira como retratou Jesus neste programa exibido na série Netflix, né, no canal Netflix. Um meio de streaming, né, que você paga aí para ter na sua casa também. O desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acatou em uma decisão liminar provisória a um pedido da Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que em primeira instância e durante o plantão judiciário havia sido negado. Na liminar, o desembargador defende que o direito de expressão, imprensa e também o direito artístico não é absoluto.
No despacho, ele tratou a decisão como um recurso à cautela para acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso. Ele também afirmou que a suspensão é mais adequada e beneficia a sociedade brasileira, que é hoje de maioria cristã. Em uma primeira decisão, a Justiça havia negado o pedido da liminar. A juíza Adriana Jara, da 16ª Vara Civil, afirmou naquela ocasião que o filme não violaria o direito da liberdade de crença, de forma a justificar a censura pretendida. Agora, com a decisão em segunda instância, não só a exibição do filme está suspensa, mas também trailers, making-off, propagandas e qualquer publicidade referente a este episódio. A assessoria de imprensa da rede Netflix informou que a empresa ainda não foi notificada e que não vai se pronunciar por enquanto. A equipe do grupo de humor Porta dos Fundos disse que também não foi notificada. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E voltando aqui para o nosso noticiário local, a Prefeitura de Jacareí divulgou no Boletim Oficial do município desta quarta-feira o edital de homologação, do resultado final e classificação do concurso público, para você que está ligando o rádio agora, para o cargo de agente comunitário de saúde. É possível ter acesso a essa informação através do Boletim Oficial, que está disponível aí também no site da Prefeitura. Essas provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro e o cargo é para a Secretaria de Saúde com o salário de R$ 1.775. 8h mais 10 e um turista foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar depois de cair na área de pedras da Praia do Bonete, em Ilhabela, durante a tarde desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o homem escorregou e na queda bateu a cabeça. Banhistas que estavam no local conseguiram socorrer a vítima para a Vila dos Pescadores, onde havia aí um médico que prestou os primeiros socorros. O local onde eles estavam era de difícil acesso e, por isso, o helicóptero foi acionado para o resgate. O turista foi socorrido para o Hospital Mário Covas, em Ilhabela, e segue internado. O estado de saúde dele não foi divulgado. Quase 438 mil eleitores que não fizeram a biometria no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral precisam agora regularizar a sua situação do título de eleitor em toda a região aqui do Vale do Paraíba. Olha só, quase 500 mil de pessoas. Em São José dos Campos, só para se ter uma ideia, cerca de 70 mil pessoas não fizeram o procedimento. Só para a gente dar essa dimensão aqui para o nosso ouvinte da Rádio Mensagem, 70 mil pessoas em uma cidade como São José dos Campos já é um número muito expressivo, aí, sem contar os votos brancos e nulos, Isso, de alguma forma, proporcionalmente, pode interferir no resultado das eleições também, Para a gente ter uma dimensão aí de quanto que essa ausência pode prejudicar o eleitor no futuro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores que não fizeram cadastramento biométrico terão agora o título efetivamente cancelado se eles não providenciarem a regularização até o dia 6 de maio. Caso ocorra o cancelamento, caso você não vá até o cartório eleitoral até o dia 6 de maio, aí sim haverá um impedimento de votação nas próximas eleições. E o eleitor também terá restrições diversas aí na vida civil, como, por exemplo, a proibição de tirar passaporte ou de se inscrever e tomar posse em um cargo público. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E ainda falando sobre o temporal que atingiu a região ontem, Muitos temporais estão acontecendo, A gente sempre chama a atenção aqui do nosso ouvinte, O horário para lavar roupa agora no verão é só de manhãzinha mesmo, viu, minha gente? Porque vai ser um verão bastante chuvoso e trazendo bastante prejuízo também, por enquanto, só materiais aqui para a nossa região. Esse temporal que atingiu toda a região atingiu também Taubaté na noite dessa quarta-feira e abriu uma cratera no Bosque Flamboyant. O buraco engoliu a rua completamente, engoliu também um poste e deixou os moradores de um prédio sem energia elétrica.
Segundo os moradores, chovia demais, né, durante a noite, quando eles ouviram um forte estrondo. Imagina o susto, né? Uma rua na frente do seu prédio simplesmente desaparece. E aí eles perceberam essa cratera se abrindo na Avenida Maria Aparecida Marcondes. O buraco se abriu próximo à calçada e, além de levar o asfalto, engoliu também um poste de energia. Os moradores de um condomínio próximo ficaram sem energia por conta deste incidente e até a manhã de hoje o serviço ainda não havia sido restabelecido. Em nota, a prefeitura informou que uma galeria de águas pluviais teria se rompido e, com isso, o asfalto cedeu. A prefeitura informou ainda que o engenheiro da Secretaria de Obras de Taubaté esteve no local para vistoria no imóvel próximo ao buraco, mas que não houve, por enquanto, a interdição. É o tipo de ocorrência que a gente vê muito no verão, né? E que, infelizmente, demora muito para se resolver o problema, né? Guardadas as devidas proporções, num país de primeiro mundo, em 10 dias a gente já teria a recuperação total de um trecho como esse, né? E o que preocupa os moradores numa situação como essa também é o avanço da cratera para cima dos imóveis, né? A imagem realmente é muito impressionante, um condomínio popular, e na frente do condomínio aí, essa rua que foi completamente engolida pelas chuvas ontem por conta do rompimento dessa galeria de águas pluviais. 8 horas mais 14 minutos, vamos falar um pouquinho de oportunidades aqui na Rádio Mensagem também. Nós já estamos dando aqui as oportunidades também para o Hospital Regional, ali na região sul de São José dos Campos. Para quem não conhece, essa instituição é relativamente nova, é um hospital do governo do estado de São Paulo, que é gerido por uma instituição particular, né? Semelhante ao que nós temos aqui na nossa região, essas instituições particulares, elas assumem esses contratos, né, de administração, contratos bastante generosos, né, no que diz respeito à contratação de mão de obra, e são essas instituições que fazem a contratação para essas entidades, né, essas instituições públicas também. E em São José, o Hospital Regional de São José anunciou nessa semana a abertura de um processo seletivo bem generoso, com 50 vagas em diversos cargos. Os salários variam de R$ 1.300 até R$ 8.000. As oportunidades são disponíveis para os seguintes cargos: analista de gestão de pessoas, assistente social, auxiliar administrativo PCD, enfermeiro também no centro cirúrgico, enfermeiro generalista, enfermeiro pediátrico, enfermeiro de qualidade, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeira do trabalho, enfermeiro de UTI pediátrica, também UTI adulto, farmacêutico, faturista, fonoaudiólogo, maqueiro, médico do trabalho, odontólogo, técnico de aparelhos para gesso, enfermagem, farmácia, saúde bucal, segurança do trabalho e também o TO, terapeuta ocupacional. Para você que é profissional de saúde, fazer a sua inscrição e participar desse processo seletivo, você interessado deve preencher uma ficha de inscrição que está disponível no site da instituição, né? No caso, Sócrates Guanais, que administra ali. A gente pode mandar para você também aqui pelo WhatsApp, tá? A informação. E é necessário também comparecer ao hospital entre segunda-feira, dia 13, até a quinta-feira. Né? Então, entre segunda e quinta, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias de processo seletivo, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. O edital está disponível também no site, né? Como eu disse, da Sócrates Guanais. Eu tenho aqui, mando para você também no zap da rádio. O Hospital Regional de São José dos Campos fica na rua Goiânia, número 345, ali no Parque Industrial, né? Bem próximo a Bacabal, ali na região sul de São José. 8 horas mais 17 minutos e um jovem de 18 anos morreu afogado nesta terça-feira na represa do bairro Lagoa Azul, em Campos do Jordão. Anderson Vieira Cardoso estava nadando no local quando, por volta de 3 horas da tarde, infelizmente afundou e não conseguiu mais voltar. Pessoas que estavam próximo ao local tentaram ajudar o jovem, mas não conseguiram tirar o rapaz da água. Moradores que estavam na represa acionaram os bombeiros, mas o jovem só foi encontrado cerca de 30 minutos depois de afundar. O jovem chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu e infelizmente morreu. A vítima, que trabalhava como garçom no bairro Capivari, foi sepultada no final da tarde dessa quarta-feira no cemitério municipal de Campos do Jordão.
8 horas mais 18 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal da Mensagem. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 22 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador de Jacareí, Rodrigo Salomão. Vereador, muito obrigada. Seja bem-vindo e feliz 2020 para o senhor, viu? Obrigado, Ana. Mais uma vez, obrigado aí à Rádio Mensagem de nos dar a oportunidade de mostrar um pouquinho mais aí do nosso mandato. Fazia tempo que o senhor não vinha aqui, estava com muito compromisso? A correria não para, conciliando a vida de vereador, vida de médico, mas sempre que solicitado, para mim é um grande prazer aí vir na rádio. Só para o nosso ouvinte entender, vereador, o senhor hoje, além de ser vereador, o senhor atende onde e faz o que exatamente? Porque a gente só vê o senhor correndo para lá e para cá. Bom, tenho a medicina de formação, né? Trabalho como médico obstetra, ainda trabalho no Hospital São Francisco e tenho meu consultório ali na Unimater, perto do Parque da Cidade. Então a rotina do senhor é projeto de lei e partos, basicamente, né? Basicamente. O senhor tem que ser muito resiliente, né? Porque eu imagino que seja, eu acho que uma rotina assim dá até um seriado de televisão, uma coisa assim, né? Aquelas coisas que a gente costuma ver em seriados, né? É bem peculiar, acho né? que a gente faz por amor, desde pequeno sempre quis ser médico, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Eu sempre falo que eu estou vereador, mas médico eu vou ser para sempre. E também desde o início do nosso mandato, tenho ajudado a fazer as cirurgias das pacientes do SUS, voltei a operar os pacientes SUS na Santa Casa. A gente faz uma média aí de 30 a 40 cirurgias por mês na Santa Casa. Vereador, até por conta dessa ligação sua com a saúde, as pessoas esperam muito uma postura de fiscalização também relacionada à questão da saúde. O senhor tem um laço com o SUS e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que foram as suas atitudes de fiscalização do SUS, né? A gente sabe que tem muitas reclamações aqui em Jacareí, morosidade para atendimentos eletivos, sobretudo. Como é que foi esse trabalho? Às vezes as pessoas até brincam, vereador, como que você do governo às vezes critica tanto, às vezes algumas áreas aí da prefeitura, principalmente a área da saúde. Eu acho que melhorou bastante, mas tem muito que avançar. Tem muita coisa que ainda está deficitário. As reclamações do atendimento, principalmente na UPA do Dr. Telmo, são constantes. Eu, como presidente da Comissão da Saúde, o ano passado, junto com o promotor de justiça, o Dr. José Luiz Berdinaschi, a gente fez uma audiência pública, pedimos o contrato, acabamos essa análise contratual e agora vamos fazer, no começo do ano, vamos convocar a direção da UPA, convocar a secretária de saúde para que vá até a Câmara a prestar esclarecimentos de algumas denúncias que a gente teve a oportunidade de investigar nesse período e denúncias que a gente considera aí bem graves. Que tipo de denúncia que o senhor considera bastante grave aí no atendimento? Desde nepotismo até na falta de compromisso com o atendimento da população. Isso o senhor está falando na UPA Dr. Telmo? Na UPA Dr. Telmo. A gente tem, lógico, a gente vai dar o amplo direito de defesa para todo mundo, mas essa investigação aí, ela com certeza ela vai acontecer. Tem até ontem recebi aqui uma reclamação uma carta que chegou até mim, do médico, que é chefe da clínica médica lá na UPA Dr. Telmo, criticando aí o atendimento, principalmente da enfermagem. E a gente precisa ver realmente como está esse atendimento, Ana, porque eu acho um absurdo. Eu fiz um pedido de informação, que eu recebi uma denúncia que quase 70% dos funcionários contratados na UPA são de fora de Jacareí. E Jacareí tem condições, tem tanto profissional da enfermagem boa, auxiliar de enfermagem boa, que podiam estar ocupando esses cargos. Então, a prefeitura, a gente dispõe de um dinheiro grande da prefeitura todo mês para dar emprego para funcionário de Arujá, de Mogi, da Itaquá. Fiz esse pedido de informação,
vieram com a relação de endereços, e muitos funcionários ali que estão com endereço, a gente já viu que são endereços falsificados, dando endereço de Jacareí, mas na verdade morando em outras cidades. Então tudo Mas isso é muito grave, vereador. Muito grave. Isso aí é caso de CPI, alguma coisa assim? Nós vamos estar agora, através da Comissão de Saúde, vou reiterar, nós vamos convocar toda a direção da UPA Dr. Telmo, vamos convocar a secretária de Saúde e eles vão ter que prestar essas informações aí para o Poder Legislativo. O senhor falou também de nepotismo, né? Igualmente grave. Isso já foi constatado? São suspeitas? Como é que está isso? Não, são suspeitas e a gente vai fazer aí o pedido. Não vou divulgar o nome e nem a relação desse vínculo pessoal, mas tem as fotos das pessoas, dessa pessoa trabalhando dentro da UPA do Dr. Telmo, e quero ver se realmente com a camisa da Caminho de Damasco, vestindo o uniforme da Caminho de Damasco, eu quero ver qual é a relação oficial dessa pessoa com essa empresa. Então não é porque eu sou governo, sou PSDB, que vou deixar de fiscalizar as questões da saúde da cidade. Então a gente tem feito muito dessas investigações, muitas vezes assim, Ana, em silêncio, para não atrapalhar o andamento dessas investigações, e agora está chegando o momento oportuno da gente divulgar as ações dessa investigação. Como é que é o seu relacionamento com o governo, com essa postura que o senhor tem, combativa, dentro da administração? Eu lembro que não é exatamente só isso que o senhor está falando aqui, o senhor desde o começo, o senhor tem essa postura bastante combativa em relação a questões do governo, inclusive. Como é que o senhor lida aí com o partido, com tudo? Para mim, sempre, eles me conhecem, nós estamos nessa caminhada junto desde 2012. Para mim, eu que vim, eu nunca tive chefe, por ser médico, profissional liberal, mas aprendi, desde que eu entrei para vereador, que meu patrão é o povo, não o prefeito. Então eu tenho o maior respeito pelo prefeito Isaías Santana, mas venho mantendo a coerência do meu mandato de defender aquilo que é certo e criticar aquilo que está errado. Mas não uma crítica destrutiva, uma crítica construtiva, para que a gente, como grupo, possa sempre estar colocando aí o trem nos trilhos. O senhor falou da questão da UPA Dr. Telmo, que é a primeira vez que a gente fala disso aqui na Rádio Mensagem, né? A gente não tinha conhecimento disso ainda, dessa investigação que deve acontecer agora nesse começo de ano. Mas em relação à fiscalização de atendimentos eletivos, essa demanda imensa, né? A gente viu alguns mutirões no último ano, mas muito tímidos, né? Com poucas vagas, aconteceram de fato, mas ainda muito longe de atender a totalidade da fila de espera. O senhor tem acompanhado isso? Tenho, Ana, e assim, na verdade o que acontece hoje os serviços de urgência e emergência do nosso município, eles estão sufocados, tanto a UPA do Dr. Telmo, a gente tem o mesmo exemplo do pronto-socorro obstétrico lá no Hospital São Francisco, que a gente teve um governo petista que dilapidou nosso país aí por 16 anos. E o que acontecia, Ana? Eles desmontaram com esse programa Mais Médicos toda a estrutura que existia nas UBS. Hoje nós não temos mais médico especialista atendendo no posto. Eu fui funcionário público, pedi exoneração. Era concursado, pedi exoneração com 11 anos de casa. E por quê? Hoje nós não temos mais um pediatra atendendo em todos os postos, nós não temos um médico ginecologista, nós não temos o médico, basicamente só o médico generalista. Esses programas vêm direto do Ministério da Saúde. Então a prefeitura, na época do antigo prefeito aí, o Hamilton Mota, prefeito que não deixou saudade para ninguém, ele desmontou toda essa rede básica de saúde. Mas deixa eu entender, como que o senhor disse que ele desmontou? Esse desmonte aconteceu da seguinte forma: ele forçou todos os médicos a pedir exoneração. É só você levantar quantos médicos a gente tinha na prefeitura há 10 anos, há 10, 15 anos atrás, e quantos tem hoje. E aí você vai ver, eu não converso sobre fatos factícios, eu converso sobre números. Quando eu falo assim, o prefeito desmontou a rede pública de saúde, eu falo com uma experiência de médico de 20 anos e conhecedor da causa, porque já fui servidor, já fui funcionário. Mas o que motivou esses médicos, como o senhor, a sair do poder do serviço público? Eu sou um exemplo, baixo salário, baixa perspectiva. Hoje o salário da prefeitura para o médico concursado é 1/4 do valor do mercado. Então, enquanto não resolver esse problema, mudar essa estrutura, mas daí precisa agora do Ministério, porque o que acontece?
o Ministério começou a pagar os médicos cubanos, a prefeitura foi abrindo mão dos médicos brasileiros. E hoje você não consegue montar aí mais uma equipe de especialistas. Vou dar um exemplo de ginecologista. Quantos nós tínhamos naquela época? 20, 25, 30 ginecologistas? Hoje eu acho que na rede básica está o Dr. André, está o Dr. Marcelo e o Dr. Antônio Carlos Guardia. Eu não sei se a doutora Rosa, a doutora Leila já se aposentaram de ginecologista. Para atender a cidade. Então, a gente vê aí os serviços do pronto-socorro obstétrico do Hospital São Francisco extremamente lotado. Isso tem os números, porque fui chefe lá por 10 anos. A gente tinha uma média de mês de 1.200, 1.300 atendimentos e foi para 1.800 atendimentos mais ou menos. A UPA Dr. Telmo, que foi uma UPA construída para atender 12 mil pacientes por mês, hoje atende 18, 19, 20 mil. Mas isso é claro porque as unidades básicas de saúde não funcionam. 8 horas mais 33 minutos, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o vereador de Jacareí, Rodrigo Salomão. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta também com a sua dúvida, a sua participação e falando um pouco mais dos trabalhos de fiscalização do vereador aqui em Jacareí. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 36 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Rodrigo Salomão. O vereador está respondendo algumas dúvidas, né, também em relação ao seu trabalho aqui na cidade de Jacareí. Foi o primeiro ano do senhor enquanto vereador, o senhor se aventurou aí, né, como o senhor mesmo disse, sempre foi médico, está vereador. Qual que é o balanço que o senhor faz até agora, vereador, desse mandato? Ana, só corrigindo um pouquinho, o primeiro mandato. O primeiro mandato e está quase finalizando. 3 anos. Ana, acho que estamos tirando vários compromissos assumidos na campanha do papel. Tenho mais de 31 projetos de leis aprovados. Tive a oportunidade de presidir 2 CPIs, uma da Prolar e a outra do Provisão, que nós vamos divulgar o relatório agora. As 2 CPIs aí que demandou bastante trabalho, só na do Provisão aqui, mais de 40 mil páginas analisadas, onde a gente já encontrou diversos indícios de irregularidades, as fases de oitivas. Na da Provisão, aí cobrar a justiça, que às vezes contra a prefeitura sai sentença aí de um dia para o outro, mas a gente recomendou a prisão de 7 pessoas, entre eles o antigo diretor da Fundação Prolar. Vamos só lembrar o nosso ouvinte, isso foi em meados de 2018 que o senhor finalizou. O que aconteceu na época? Qual foi a justificativa que motivou e a conclusão do senhor? É que na antiga administração do PT, do ex-prefeito Hamilton Mota, eles gastaram incrivelmente no período eleitoral R$1.200.000 em limpeza e capina de terreno. Aquele terreno lá onde era mesmo? Ali na Jardim Holanda. Jardim Holanda, né? Eu fui lá. Capinaram 40 vezes, né? Ele foi capinado 40 vezes. Estranhamente ali no período eleitoral, e a gente foi atrás, fizemos as fases de oitivas, desmontamos aí um esquema de laranja, onde eles pagavam R$300 se as pessoas abrirem uma MEI. E para fugir do processo licitatório, eles fracionaram esses serviços em compra de até R$8.000. Na época até brinquei e falei, pode convocar 75 empresas. Ô, doutor, mas você tá louco de convocar? Nós vamos sair daqui amanhã. Eu falei, não estou acostumado. Já estou acostumado a plantão de 48, 72 horas. Se precisar ficar 2, 3 dias aqui na Câmara, nós vamos ficar. E a gente convocou. A imprensa foi muito importante na época, porque eles soltavam mensagem de WhatsApp dizendo que não precisava ir, e as pessoas começaram a nos procurar lá na Câmara, e a imprensa, eu na época como presidente da CPI, com um poder que a lei me confere semelhante das autoridades judiciais de juiz, eu poderia determinar uma condução coercitiva, e quem não fosse ia ser conduzido coercitivamente. E assim foi feito, as pessoas apareceram lá na Câmara, e a gente do depoimento desmontou
esse esquema aí de laranja, de desvio de dinheiro público que envolveu o funcionário de Caixa Econômica Federal, e a gente conseguiu provar que desviaram R$1.200.000 dos cofres públicos de Jacareí, de dinheiro que era para ser usado em limpeza, para a construção da Fundação Prolar, que é a autarquia do nosso município, responsável para a construção de casas populares e legalização fundiária. Então, agora está na mão da Justiça. O senhor indicou aí a prisão de 7 pessoas, né, para o Ministério Público. 7 pessoas para o Ministério Público, o promotor já entrou com a ação, agora depende dos juízes do nosso município fazer com que essa ação ande. Teve também um trabalho que foi feito um pouco antes disso em relação ao serviço que foi prestado pela Provisão em Jacareí. A Provisão que é de São José, né, que é muito conhecida lá, e que esteve na administração da Santa Casa em meados de 2014 e 2015. A situação ali mais grave foi o que exatamente, vereador? Nossa, na verdade, ali, Ana, tem empréstimo de R$10 milhões no nome da Santa Casa que eles não conseguem provar para onde foi o dinheiro, sumiram com toda a contabilidade. Às vezes eu vejo aqui o ex-prefeito Hamilton Mota vem aqui criticar o prefeito Isaías Santana. Pô, naquela época do Provisão a gente tinha as reportagens, o povo não tinha lençol para colocar nas camas, não tinha papel higiênico, não sei se vocês lembram. Funcionários em greve na frente da Santa Casa e a administradora do Provisão ganhando R$120.000 por mês. Fora mais taxa... A administradora é a empresa? Ou não, a pessoa física? A diretoria dela ali, só ela. Não, uma pessoa? Eram 3 pessoas ganhando R$120.000 por mês. Os 3 salários? Os 3 salários ganhando R$120.000 por mês. Cada uma delas ganhando 120. Somando os 3, dando, o que é bastante alto. Muito alto. Fora a taxa de administração que a Provisão cobrava, que dava quase aí mais R$300.000 por mês. Que eles tinham 10% em cima de todos os contratos da Santa Casa. Realmente aí um absurdo. Isso foi um assalto aos cofres públicos da cidade. Pra você ter uma ideia, nós levantamos situações de aparelhos que estavam em comodato para a Santa Casa, ou seja, emprestado pela empresa da Santa Casa, e eles criavam um contrato de locação nesse aparelho que nem era deles. Então existia um contrato de comodato, o aparelho emprestado, e eles cobravam uma locação da Santa Casa. Então, diversos absurdos. O comitê gestor da Santa Casa na época foi omisso. Nós interrogamos todo o comitê gestor e agora a gente vai soltar o relatório e cada um vai ter que assumir a sua responsabilidade. 8h mais 41. A participação aqui também dos nossos ouvintes. A Érica está mandando um abraço para o senhor. Diz que ela é do Parque Santo Antônio e ela diz que na UBS do Parque Santo Antônio está faltando remédio de pressão arterial e outros remédios também, remédios às vezes básicos. Isso acontece muito, vereador, na cidade toda, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de remédios de uso contínuo, né? Que há falta e uma desinformação também, né? De quando que vai chegar, as pessoas ficam aflitas, losartana, vez ou outra falta, outros remédios também para uso contínuo. Isso é importante a gente falar, Ana, porque muitos desses remédios às vezes é distribuição também do governo estadual e governo federal. Mas falta essa informação, né, vereador? De aonde, quando vai chegar? Os números que a gente tem, isso eu vou dar uma informação importante. A gente tem da Secretaria de Saúde, daí vou novamente interpelar a secretária, que ela, pelo menos sempre os números que a gente tem, que 96% a 98% dos remédios, eles estão disponíveis nos postos de saúde. O que acontece é que às vezes a gente contrata a empresa ganha a licitação e ela não entrega aquilo que foi colocado na licitação. Não é que a prefeitura não tem o dinheiro ou não comprou. Muitas das vezes o problema é de falta de entrega dessa empresa que ganhou a licitação. Essa semana mesmo teve o seu Jorge, ele foi lá no gabinete e estava reclamando da falta do remédio atenolol e losartana. E porque não encontrou no posto de saúde. E nós orientamos eles. Esse remédio é distribuído gratuitamente nas farmácias populares. Na farmácia popular. Então, mas quando eu falo desinformação, é justamente isso, né? A pessoa não precisa ficar sem o remédio. Às vezes não tem no posto de saúde, mas a distribuição é feita na farmácia popular. Que tem em vários pontos da cidade. Pontos da cidade. Então falta também esse cuidado aí, essa atenção do poder público em relação a isso. Me diga uma coisa, vereador. Esse ano foi um ano bastante conturbado, ainda continuando o ano de 2018, que também não foi fácil, em relação ao sumiço dos mais de R$300 mil da Câmara Municipal. Eu acredito que o senhor também
ficou bastante incomodado com isso, né, assim como todo jacariense, e no fim das contas foi recuperado um pouco mais de R$30 mil, o caso foi para a polícia. A gente sabe, né, que o senhor estava acompanhando de perto aí a situação, mas eu queria que o senhor falasse como que o senhor recebeu tudo isso e principalmente o resultado disso, como que o senhor recebe, né, porque até agora o dinheiro continua sumido. Eu acho que foi 2 pesos e 2 medidas, inclusive no mesmo dia que sumiu 317 mil da Câmara, a gente tem informação que sumiu um valor maior da diocese lá de São José. E o Santander já devolveu esse dinheiro prontamente para a diocese de São José. Da mesma forma? Da mesma forma, desse contato com estelionatários, e isso é informação que eu tenho da polícia, do delegado Thales. Mas a gente que aqui é um organismo diocesano, a gente não tem essa informação, Isso é uma informação oficial que eu recebi, mas, do processo de fiscalização que nós temos. Era tão grande quanto? Ou maior do que enquanto o Dr. Thales, então, vem aqui, dá uma informação e cita nomes. Porque a gente preocupado, a gente quer que essa investigação ande e que esse dinheiro retorne aos cofres públicos. Fui na polícia, conversei com o Dr. Thales e ele me colocou essa situação que no mesmo dia esses estelionatários eles fizeram o mesmo golpe na diocese de São José dos Campos, um valor superior a esses 317 mil, ele falou em mais de R$500 mil, e numa empresa em São José. Da empresa e da diocese, esses valores já foram devolvidos. Falta o Santander. Agora eu explico. Se foi roubo ou se foi alguma coisa, uma intenção de alguém dentro da Câmara, por que eles já devolveram uma parte? Eu acho que está faltando, daí eu não sou o presidente da casa, não sou o jurídico. Lembrando que quem devolveu foi o Banco Santander. Cerca de 10% do valor que foi subtraído. Acho que talvez um pouco, mas falo em 317, eles devolveram 40 e poucos 40 mil. Dá um pouquinho mais de 10%. Nós estamos falando em quase 15% mais ou menos do valor que eu acho que foi devolvido. Se reconheceram esses 15%, por que não devolveu o resto? Então é um imbróglio judicial aí, e eu acho que a gente tem que estar cobrando o banco e responsabilizando civil e criminalmente aí a funcionária aí que caiu nesse golpe. Inclusive agora ela até deixou a Câmara Municipal e ganhou como prêmio a aposentadoria. Mas aí tem algumas coisas que nós estamos investigando, o prefeito está levantando, e nós vamos ter mais alguns desdobramentos por aí nos próximos dias. O vereador, tira uma dúvida aqui para mim em relação, até o senhor, né, citou a questão da funcionária, né, a gente não pode também entrar aqui no mérito, como o vereador disse, tudo isso vai ser investigado pela polícia. Mas a gente, quando fala do âmbito da Câmara Municipal, a gente está falando de vários funcionários que passam por ali de 4 em 4 anos. Então, assim, via de regra, a rotatividade já existe por conta da democracia. Essa funcionária é uma funcionária efetiva. Isso, ela não tem rotatividade, ela estava lá, como eu disse, ela acabou de se aposentar. Ela foi a única lá mais de 30 envolvida anos. Diretamente? Ela foi a única envolvida diretamente. Que era já efetiva, que está lá há muito tempo. Há mais de 30 anos. Então essa rotatividade de servidores não está relacionada a rotatividade dos servidores, elas estão dentro do gabinete. Eles não têm função administrativa lá dentro da Câmara. Eles mexem com o dinheiro da Câmara. Quem mexe com dinheiro, documentos, são os funcionários efetivos. Os efetivos, né? Como o perfil dessa funcionária também. A gente já está finalizando a nossa entrevista. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Recebi uma informação de que o senhor foi convidado para sair candidato a prefeito pelo MDB. Essa informação procede ou não? Procede, sim. Nós tivemos há pouco tempo a migração do Hélio Nishimoto, que era o nosso deputado estadual do PSDB, para o MDB. E no final do ano eu recebi um convite, quero mandar até um abraço para o Hugo, para ser candidato, um convite oficial do MDB para ser candidato a prefeito. Agradeci, mas reiterei meu compromisso com o PSDB. Esse ano é um ano de eleição, da reeleição do prefeito Isaías Santana, e nós seremos aí candidato à reeleição aí como vereador. Eu acho que política todos têm sua hora, se não se faz política pisando na cabeça das pessoas, e nós plantaremos aí faremos aí, se a população nos permitir aí, mais um mandato, para que aí sim, em 2024, a gente coloque nosso nome à disposição do partido para ser candidato à sucessão do prefeito Isaías Santana. O senhor já se coloca como pré-candidato para a possível sucessão do Isaías? Eu acho que a política você tem que ter objetivos. Eu acho que dentro do partido hoje nós somos um nome. Lógico que em 5 anos as coisas podem
a política, as coisas mudam muito. Mas hoje, eu acho que a gente, com todo respeito, a gente está assim na linha sucessória aí do prefeito Isaías Santana. Então eu recebi esse convite não só do MDB, mas 2 outros partidos procuraram a gente para ser candidato a prefeito já agora em 2020. Fico muito feliz de partidos grandes estar enxergando a gente como liderança, mas reitero aqui meu compromisso desse momento com o PSDB e a tendência é que a gente saia candidato a vereador à reeleição. Para fechar aqui a entrevista, o nosso ouvinte Manuel, do Pagador Andrade, fala que está faltando o medicamento Prednisona, 5mg. Eu acho que não é farmácia popular, acho que ele está falando de algum medicamento específico. Prednisona é um corticoide, a gente vai checar essa informação. Acho que é no posto do Pagador. Isso, daí a gente... Peço que ele entre em contato com o nosso gabinete no 3955-2209. Na Câmara, nosso gabinete é o gabinete número 6. E a gente vai estar checando essa informação para ajudar aí o munícipe. E também a gente pode pegar o telefone dele aqui, ele deve ter deixado o contato. A gente pode entrar em contato com ele também, se for mais fácil. Vereador, olha, eu agradeço a sua gentileza, né? A gente começou a entrevista que passou rapidinho, o senhor é muito sucinto, a gente conseguiu abordar vários assuntos. Perguntei da questão da medicina, esqueci de perguntar da sua família. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos. Então, qual a idade deles? O Lucas com 14 anos, terminou agora, está indo para o colegial, quer ser médico, e a Júlia com 12 anos. Então, os 2 filhos, a esposa, a medicina, a vereança, e tem pique ainda para queimar, tem lenha para queimar, muita lenha. Tem que correr, né? Gás. Eu cheguei aqui, minha história, eu não sou daqui, eu sou de São José dos Campos, eu fiz um caminho totalmente inverso do que as pessoas fazem. Geralmente as pessoas saem de Jacareí e vão para São José dos Campos. Eu brinco com meus pais, que moram em São José dos Campos, meu irmão é médico, otorrino, aqui em São José, o Guilherme Salomão, que é dono do Cian. Minha irmã também mora em São José. Brinco que eu nunca mais volto para São José. Eu amo essa cidade aqui, escolhi aí como minha, construí minha vida aqui, cheguei do nada, não tinha dinheiro, construí toda essa cidade, tudo que eu tenho foi ela que me deu, e a política é uma maneira de eu retribuir um pouquinho para essa cidade de tudo aquilo que ela proporcionou para mim e para minha família. Bacana, obrigada aí pela sua participação, sucesso em 2020, vai ser um ano puxado, né? E eu acho que todos os ouvintes esperam uma postura de fiscalização do senhor em relação às questões todas envolvendo a cidade, uma vez que essa é a função primícia do vereador, de fiscalizar o poder público. Muito obrigado. Obrigado, Ana, obrigado mais uma vez à Rádio Mensagem, e quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, dizer para a população que pode contar com esse vereador, que a gente, com toda a responsabilidade, honestidade, a gente vai cumprir sim nosso papel de fiscalizador, de enaltecer aquilo que é certo, mas cobrar aquilo que está errado também. 8h mais 51 minutos, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então com as informações finais dessa edição do Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 55 minutos. Esporte. E de volta para fechar essa edição do Jornal da Mensagem, nosso querido amigo Fábio Vieira. Muito bem, Ana e amigos do Jornal da Mensagem, segundo tempo do esporte nesta quinta-feira, com informações da Copa São Paulo de Júniors. A Copa São Paulo que vai chegando ao final da primeira fase, ontem, hoje e amanhã, nós temos a disputa da terceira rodada da primeira fase e aí a definição das equipes que vão se classificar para a próxima etapa, próxima fase da Copinha já é eliminatória. Hoje teremos vários jogos envolvendo equipes paulistas, destacando primeiro as equipes aqui do Vale do Paraíba. O grupo 23, que está sendo disputado em Taubaté, o Taubaté joga às 15 horas contra o Atlético Mineiro. Taubaté que até agora venceu os 2 jogos, ganhou de 3-0 do Capital de Tocantins na primeira rodada e depois venceu por 2-0 o River do Piauí. Taubaté tem 6 pontos e enfrenta hoje o Atlético Mineiro,
que soma 3 pontos na competição. Hoje também, pelo mesmo grupo, jogam River e Capital. Tanto Taubaté como Atlético Mineiro, como o próprio River, ainda tem possibilidade de classificação para a próxima fase, mas o Taubaté está em vantagem. Um empate hoje é suficiente para classificar a equipe do Vale para a próxima fase. Quem também joga hoje é o Mantiqueira, em Guaratinguetá, às 15h15, no estádio Dario Rodrigues Leite, pelo grupo 24, o Mantiqueira enfrenta o ABC de Natal, Mantiqueira que também tem chance de classificação. O grupo está bastante equilibrado, o líder é o São Bernardo com 4 pontos, mas o Mantiqueira tem possibilidade de classificação e precisa vencer o ABC hoje. Outros jogos pela Copinha. Hoje às 19h15 em Franca tem Francana e Corinthians. Corinthians soma 6 pontos, está muito perto de confirmar a sua classificação para a próxima fase. Hoje às 17 horas tem Marília e Santos. O Santos também vive uma situação muito tranquila, está muito perto de confirmar a sua classificação, soma 6 pontos. Em Bauru, às 17 horas, jogam Noroeste e Botafogo do Rio de Janeiro, um jogo que define classificação. O Noroeste tem 3 pontos e o Botafogo tem 4. Quem vencer estará classificado para a próxima fase. E hoje ainda, 2 equipes já classificadas se enfrentam em Capivari. Às 17h15 jogam Capivariano e Internacional. Hoje também, às 5 da tarde, tem São José do Rio Grande do Sul contra a Ponte Preta. Foram essas as informações esportivas para você que acompanha nesta manhã de quinta-feira o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos durante a programação da Mensagem com mais notícias esportivas. Até lá! Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Obrigada, Fábio, pelas informações. O Fábio volta daqui a pouquinho ao longo da nossa programação nesta quinta-feira aqui na Rádio Mensagem. E para fechar essa edição do nosso Jornal da Mensagem, a região do São João e Jacareí vai receber alterações no trânsito a partir dessa sexta-feira, dia 10. As mudanças acontecem devido à nova fase da obra de drenagem da Rua Santa Helena, no bairro São João. Os veículos vindo da rodovia General Euriale de Jesus Zerbini deverão obrigatoriamente acessar a Rua Edmundo de Souza, no Jardim América, prosseguindo sentido centro pela Avenida Pereira Campos ou pela Rua Padre Juca. Já os condutores que vêm da Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no sentido rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, deverão contornar no sentido oposto e seguir sentido rodovia. E os veículos vindo da Avenida Maria Augusta Fagundes, sentido centro, deverão contornar a rotatória no sentido oposto e acessar a Rua Santa Helena. As interdições irão até o dia 15 de janeiro, com exceção deste domingo, dia 12, pois devido à Feira Livre, como nós dissemos, na Avenida Pereira Campos, o fluxo de veículos volta ao normal. Então, nesse domingo, a Feira Livre aí na região de São João é na Pereira Campos. E a Secretaria de Mobilidade Urbana ressaltou que os motoristas, claro, dirijam com cautela ali na região e sigam as orientações das sinalizações e dos agentes de mobilidade, que devem estar também ali sinalizando todo o trecho. 9 horas em ponto. Com essas informações, um ponto final nesta edição do Jornal da Mensagem, que volta amanhã ao vivo com mais informações para você que nos acompanha todos os dias. Você fica agora com o Padre Marcelo Rossi, a nossa programação nesta quinta-feira, hoje, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Um grande abraço, obrigada pela audiência e até mais. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.